Vamos continuar então com a nossa introdução à vida e obra de Francis Schaeffer. Nós concluímos a primeira parte da exposição com o encontro entre Schaeffer e Hans Rockmacher e a ideia que eles tiveram de tentar criar uma coisa nova juntos, reunindo elementos da tradição evangélica reformada holandesa, particularmente o neocalvinismo holandês, com elementos da piedade do cristianismo anglo-saxônico ou anglo-americano. Acho que é importante mencionar que isso não aparece em boa parte da literatura sobre Schaeffer e mesmo nas biografias sobre Schaeffer, mas através de conversas com discípulos de Schaeffer, como o Ronald Macaulay, que fundou o L'Abri da Inglaterra, o próprio Wim, que foi o diretor internacional do L'Abri, depois que o Schaeffer faleceu em 84, o Dick Kais, que é ainda hoje um trustee do L'Abri e também é o fundador do L'Abri em Massachusetts, e outros aí, né? A gente conversa muito, porque todo ano a gente tem reuniões de obreiros, ou na Inglaterra, ou na Holanda, ou na Suíça. E esse pessoal da geração do Schaeffer está todo lá ainda. E eu fiquei sabendo, na verdade, pelo Ronald Macaulay e o Andrew Fellows, que é o diretor internacional atual, confirmou a história, que Schaeffer era um leitor voraz da literatura de espiritualidade e santificação produzida pelo chamado movimento de Keswick. Não sei quantos já ouviram falar da teologia de Keswick. Era um movimento ligado a uma conferência que acontecia na cidade de Keswick, na Inglaterra, no século XIX, em que você tinha vários preletores falando sobre a vida mais profunda, sobre a vida espiritual, e qual é o caminho para o cristão ter uma vida vitoriosa, de vitória sobre o pecado, de poder para evangelizar e tal. Era um movimento que tinha elementos pietistas e elementos do movimento de santidade, né, como você tem no movimento wesleyano, por exemplo, mas era distinto do pietismo alemão, era aquele pietismo inglês mesmo. E esse movimento enfatizava que tem um momento que você tem que tomar posse pela fé da sua vitória sobre o pecado e do poder da ressurreição para você viver uma vida nova. E esse movimento enfatizava muito a cruz, muito. Então, autores como Jessie Penn Lewis, que tem em português algumas coisas dela, Austin Sparks, foi um outro autor também, é muito interessante. Mas era um cristianismo bem dualista, sabe? Que separava muito vida espiritual da vida cultural. O principal autor, o popularizador moderno do pensamento de Keswick é o Watchman Nee. O Watchman Nee foi muito influenciado porque uma missionária chamada Margaret Barber, que trabalhou na China, ela evangelizou e discipulou vários chineses, inclusive o jovem Watchman Nee, e introduziu ao Watchman Nee os escritos de Jessie Penn Lewis, Sparks e dos outros textos de espiritualidade dos Brethren, que é o movimento evangélico inglês, né? Então, o Watchman Nee foi influenciado por toda essa teologia. Muita gente fala que a teologia do Watchman Nee é chinesa, né? É budista, dualista e tal. Não é bem isso. Na verdade, ele adaptou uma teologia que veio da Inglaterra e que está ligada a um movimento de Keswick. Depois, dois discípulos de Watchman Nee se separaram, Witness Lee e Stephen Kaung. Witness Lee criou um movimento bastante herético que o próprio Schaeffer chega a citar em alguns momentos e criticar, em um certo momento. E o Stephen Kaung foi o braço mais evangélico e mais sóbrio do movimento do Watchman Nee. E tem uma influência aqui também no Brasil, tem gente que segue e tal. Você tem algumas editoras que publicam esse material. Mas por que eu estou citando isso? Porque você vai encontrar nessa literatura esse tipo de teologia. A editora Fiel publicou há muito tempo o livro A Vida Cristã Normal, de Watchman Nee, que é um livrinho muito interessante, que eu li várias vezes na minha jornada espiritual, e eu não sabia que era uma espécie de destilação da teologia da vida cristã que vem do movimento de Keswick. Mas é basicamente isso. E é um pouco diferente do que seria a teologia da vida cristã numa ótica mais reformada. É um pouco diferente, realmente.
sobre alguns aspectos. Mas o Schaeffer, ele lia essa literatura e ele tinha uma biblioteca só desses livros, que ele gostava muito. Mas quando o Labrie começa, ele doa esses livros. Isso é muito interessante. Parece que a crise de fé dele está de alguma forma ligada ao conhecimento que ele tinha de Keswick, mas ao mesmo tempo a superação disso. E muita gente observou, o Jock observou isso, e o próprio Reynolds também, que o livro Verdadeira Espiritualidade, o Jock é o líder do Labrie eu não mencionei, de Rochester. O livro Verdadeira Espiritualidade trabalha a questão da vida cristã exatamente nas linhas que os livros sobre vida cristã de Keswick trabalhavam, usando ali Romanos 6-8, a mesma coisa, só que a partir de uma ótica diferente, de uma ótica mais solidamente reformada e, além disso, por influência do neocalvinismo, antenada com a questão da cultura. Então, esse é um fato muito interessante que não aparece na literatura. Eu sei porque eu estou lá dentro. Mas a conexão de Keswick no pensamento de Schaeffer é uma outra conexão curiosa. Isso era uma das coisas que fazia o Schaeffer e a Edith serem muito dados à oração, a acreditar que Deus... A Edith também aprendeu isso na missão da mãe dela, na missão do Hudson Taylor, na China, de viver pela fé, de orar e esperar que Deus mande o sustento para a missão funcionar. E existia também a fundação Dona Ri, que tinha um centro de missão e ajuda social na China, e a líder dessa missão escreveu alguns livros sobre espiritualidade e tal, e o Schaeffer e a Edith foram influenciados por ela também. Então tinha essa outra conexão. O Schaeffer estava preocupado com uma espiritualidade intensa. Ao mesmo tempo que ele estava nesse negócio de separar da cultura, ele estava preocupado com aprofundar espiritualmente. Mas a síntese teológica não estava ainda pronta, não. Ela só começa a ser feita depois da crise de fé dele, que aí esses fios são amarradinhos, passam a ser amarradinhos. Mas seguindo então, enviados pela junta missionária, aquela junta missionária que causou a separação da igreja presbiteriana, décadas antes, enviados por essa junta, os Schaeffer se instalaram em Lausanne, em uma cidade ali na beira do Lac Léman, no meio caminho entre Genebra e o Labrie, e o Weymouth. Ensinavam em Genebra, às vezes ensinavam na Holanda. A abordagem dele era bem separatista, bem defensiva. Depois ele mesmo vai denunciar isso. Em 1948, ele teve um debate muito interessante sobre apologética num periódico que chamava A Bíblia Hoje, The Bible Today. E nesse debate sobre apologética, ele escreveu uma resenha que o Oliver Buzzell escreveu de um livro de outra pessoa, que eu acho que foi o Carner, eu esqueci agora, era um outro apologista, eu estou em dúvida. Mas, enfim, o Buzzell escreveu uma resenha e o Schaeffer escreveu uma resenha dessa resenha, criticando a resenha. Aí teve resposta, aí teve uma série de artigos. E nessa série de artigos, o Schaeffer colocou pela primeira vez no texto a sua ideia básica de apologética de que haveria um ponto de contato para atingir o incrédulo. Então, isso pipoca nesse debate apologético. E esses artigos não são longos e é fácil encontrar eles na internet. Está tudo em inglês, mas é fácil encontrar eles na internet para quem quiser pesquisar. Em novembro de 49, eles se mudaram para Champéry e nessa nova casa em Champéry surgiu a ideia do Labrie, começou a germinar. Essa imagem aqui é digamos assim, o folhetinho, o flyer, para apresentar o Schaeffer e a Edith como novos missionários dessa junta que ia trabalhar na Suíça, quando eles estavam se preparando. Isso aqui já é uma foto dos dois em 1950 na Finlândia, quando eles estavam na Finlândia, já no contexto europeu. Né? Isso aqui é de 48, isso aqui é de 1950. Então, já na Suíça, Schaeffer continua estudando Karl Barth e se preparando para desenvolver os ataques fundamentalistas contra a neortodoxia. Ele já estava bem influenciado pelo próprio Cornelius Van Til, que escreveu Cristianismo e Barthianismo, em que ele atacou Karl Barth. Esse livro foi lido por muita gente. O próprio Karl Barth leu esse livro do Van Til e disse que ele acha que o Van Til não entendeu nada que ele falou.
Teve também um bispo católico que leu o livro do Van Til e não gostou e tal, mas enfim, tem alguns pontos interessantes desse livro. E isso influenciou muito o Schaeffer, então ele estava numa postura bem anti-barthiana. Em 1950, em agosto de 1950, estava acontecendo um congresso na Suíça, ligado à missão deles e tal, e aí 4 colegas decidiram, junto com o Schaeffer, visitar o Karl Barth em Basileia, em Basel, né? Ele foi lá estudar, foi conversar. Então marcaram a reunião, e disse que o Barth foi muito cordial, recebeu eles muito bem, mas eles fizeram várias perguntas assim, e parece que foi meio inquisitorial. Depois rolou isso, sabe? Que meio que assim, o pessoal, ao invés de ter um papo com o Barth, foi meio que assim, tentando acuar o Barth, assim, foi um negócio meio constrangedor. E parece que o Barth, eles teriam perguntado, alguém teria perguntado para o Barth assim, quando é que Deus criou o mundo? E o Barth teria falado, Deus criou o mundo na cruz, na ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, Deus criou o mundo. Aí, para o Schaeffer e para outros, isso era uma confirmação que para o Barth, Deus não agia no tempo e no espaço. Deus, ele está numa realidade transcendental que não tem nenhuma vinculação com a nossa ordem do tempo e do espaço, e que isso seria um dualismo irracional, né? Seria esse negócio de você trabalhar com 2 andares. A fé está no nível irracional dos símbolos e a ciência trata com a verdade racional, mas as duas não têm conexão. E tipo assim, você crê em Jesus, mas Jesus não precisa nem ter existido, porque Jesus é um símbolo de uma coisa existencial. Bom, Barth não pensava isso, mas Bultmann e Tillich pensavam, ou algo nessa direção, né, para ser mais justo. Então, enfim, eles têm esse debate, o Schaeffer chega a essa conclusão de que o Barth realmente é um perigo, e aí no congresso onde eles estavam, ele apresenta um paper sobre o Barth, e ele fala com o Barth que vai enviar esse paper para o Barth e envia para ele. E no paper ele é muito crítico e fala um monte de coisa lá que o Barth não gostou. Aí o Barth responde com uma carta que tem disponível, essa carta, ela está inclusive no livro do Colin Durias, uma carta pesadíssima, assim, irônica, em que o Barth fala assim, beleza, então eu sou herege, vocês são ortodoxia, eu estou perdido, pode me deixar aqui. E ele acusa o Schaeffer de agir como um detetive inspetor, como se tivesse ido lá para vigiar e calcular, para ver se ele era ortodoxo o suficiente, ou então para provar a sua heterodoxia. E o Barth corta relações com esse pessoal, não quer saber desse povo. Algumas pessoas, inclusive o Colin Durias, acham que esse conflito com o Barth, apesar do Schaeffer ter continuado a sua crítica ao Barth a vida inteira, que esse conflito pode ter detonado, ou ter sido um dos detonadores da crise de fé do Schaeffer, que não foi só uma crise de fé, foi uma crise de tudo. Na primavera de 51 ele tem essa crise de fé que vai ser crítica para ele. De 1951 a 54, agora a gente vai falar sobre essa crise. Então, na primavera de 51, aconteceu a crise do Schaeffer. Uma coisa que realmente aconteceu com ele é que, em primeiro lugar, ele começou a ter a sensação de que faltava realidade na sua vida cristã. Que essa coisa de ressurreição, de cruz, da realidade de Deus, tudo era abstrato. Ele sabia a teologia da coisa, mas ele não sentia que estava vivendo isso, não. E isso começou a ficar insuportável para ele, a ponto dele retroceder e voltar para a posição agnóstica que ele tinha quando ele se converteu, e falar assim, eu vou ter que revisar tudo, eu preciso ver primeiro se esse trem é verdade mesmo. E ele falou isso com a Edith. Falou assim, olha, eu vou ficar um tempo agora pensando, porque eu não sei mais se isso é verdade. Foi brutal o negócio. Ele chegou a questionar assim, o cristianismo é racional? Faz sentido crer que Jesus é o Salvador mesmo? Faz sentido crer que Deus existe e tal? Então ele resolveu revisar tudo. Depois ele explicou que, além da crise pessoal, porque faltava realidade na vida cristã, ele também começou a ficar muito incomodado com o movimento que ele participava. Porque esse movimento falava da ortodoxia, da verdade, mas era um movimento cheio de divisão, cheio de ódio. O Schaeffer parou de andar com Karl McIntyre, porque o Karl McIntyre, na doutrina dele de separação, ele foi ficando tão separatista que ele brigou com todo mundo que ajudava ele no início, a ponto de chamar o Schaeffer de comunista.
Pensa isso. Chamou o Schaeffer de comunista. A gente encontra isso hoje também. Muito, né? Eu fiquei sabendo outro dia que me acusaram de ser socialista e até de ter ligações com as Farc. A imaginação do povo é imensa, né? E eu assim, eu sou declaradamente oposto ao socialismo, mas não adianta. E tem também o pessoal que acha o contrário, né? O pessoal da esquerda que acha que eu sou libertário, conservador e tal, eu não sou também. Enfim, as palavras ficam aí voando por aí, né? Mas eu contei esse caso porque, assim, é o inconcebível. Eu penso o grau de insanidade do ponto de vista espiritual mesmo, né? De um líder que briga com todo mundo e acusa Schaeffer, o futuro articulador da direita evangélica americana, de comunista. Mas é como diz um amigo meu, para quem está à direita do mundo, o mundo inteiro está à esquerda. Então o Schaeffer passa por essa crise, e aí tem dois lados então a crise. Um lado da crise, que é muito sério, é a questão pessoal. O outro lado da crise é que ele percebe que esse tipo de ministério que eles estavam desenvolvendo, de separatismo, não era genuíno, não tinha possibilidade de alcançar a Europa com aquilo, de responder à igreja evangélica com aquele tipo de postura, de intolerância, de briga, de perseguição, de vigilância, de espionagem teológica. Ele começou a olhar esse negócio e falou, está tudo errado. Então ele passa por uma crise violenta. Essa crise tem a ver com a teologia dele também, da espiritualidade, porque ele também vê que aquela teologia de espiritualidade dele não estava boa. Então, no processo de tentar descobrir o que é a realidade cristã, ele redescobre Romanos, sempre Romanos, ele redescobre Romanos 5-8, que é o pano de fundo do livro A Verdadeira Espiritualidade, e depois ele vai dizer textualmente que o livro mais importante dele é A Verdadeira Espiritualidade. Não é a morte da razão, não é como viveremos, não é o Deus que intervém, é a verdadeira espiritualidade. Se você não entender esse livro, você não entende Labrie, não entende Schaeffer, mesmo que você tenha lido todos os outros. Mas tem que entender esse livro, porque esse livro é o núcleo da transformação espiritual que o Schaeffer passou e que fez a apologética dele ter efeito. Porque o negócio da apologética do Schaeffer é muito simples isso. A gente vai falar mais sobre isso amanhã e depois de amanhã. Mas a apologética do Schaeffer tem um princípio teórico, que é o seguinte: existe um ponto de contato entre nós e o incrédulo. Esse ponto de contato é que ele é um ser humano, ele ainda tem a sua hominidade, ou hominalidade, em inglês mannishness, é um termo que o Schaeffer usava. O Vadislau traduziu, quando ele traduziu o Deus que intervém, né, The God Who Is There, ele traduziu o Deus que intervém, ele traduziu como a hombridade. Mas talvez a melhor tradução, o melhor seria falar na hominidade, ou hominalidade. Mas enfim, a ideia é essa, é o caráter propriamente humano do homem. Então o Schaeffer fala assim, olha, o incrédulo é ainda um ser humano e ele ainda vive no mundo de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que mostrar para o incrédulo que a incredulidade dele não encaixa com o que ele é e com o lugar onde ele está. É isso que você tem que fazer. Mas qual foi a descoberta espiritual do Schaeffer? É que se você não estiver vivendo a sua humanidade diante de Deus, você não vai conseguir ajudar o incrédulo a ver isso. Porque o contraste vai ser só teórico, não vai ser vital. Essa é a questão da apologética do Schaeffer, e é aí que o Schaeffer está separado de Van Til. Não é uma apologética teórica, é uma apologética existencial, só que ela tem uma base teórica pressuposicional. Então a questão você tem que estar vivendo a sua realidade de ser um ser humano diante de Deus, e viver no mundo de Deus, e sentir de fato que o cristianismo te integra e harmoniza a sua relação com o mundo, para você poder usar a desconexão que o incrédulo experimenta com ele mesmo e com o mundo como argumento. Então a apologética do Schaeffer, como ponto de vista teórico, está totalmente ligada à sua visão de espiritualidade. Por isso, sem a verdadeira espiritualidade e sem Labrie, a apologética do Schaeffer não funciona, você não entende o que ele quer fazer. E tem muita gente no Brasil que, infelizmente, tem essa perspectiva, é uma perspectiva abstrata.
o pessoal leu a trilogia do Schaeffer e acha que entende a apologética do Schaeffer. Não é isso. A apologética, o Schaeffer fala isso. Todos os meus livros têm que ser lidos junto com os livros da Edith. Ele fala isso. Por quê? Porque a Edith construiu o ambiente humano dentro do qual a apologética do Schaeffer funcionava. Então, o Schaeffer, gente, nesse sentido, continua muito atual e é um livro, e é uma literatura, inclusive, que não é só para você estudar, não é em primeiro lugar para você estudar a filosofia cristã, tá? Você quer estudar filosofia cristã, aí você vai para o Alvin Plantinga, você vai para Doiverd, você vai para William Alston, e tem outros aí, né, muito bons e tal. Mas se você quer, o caso do Schaeffer é diferente, se você quer saber como evangelizar num contexto de diálogo e como catequizar num contexto humano, em que você faça a fé do outro se articular, ser levantada, né, germinar, mas num contexto pastoral, aí é o Schaeffer. O Schaeffer seria extremamente útil para o contexto eclesiástico, para trabalhar com jovem, para você lidar com seus filhos adolescentes, para formar futuro estudante de teologia, para universitário, para isso, é para lidar com gente, a apologética do Schaeffer, é para lidar com gente, não é para lidar com acadêmico, que nem sempre é gente, quer dizer, é gente também, né? Mas é diferente, né? Brincadeira, gente, tá? Piada. Então, assim, o Schaeffer, mesmo quando o Schaeffer está falando de apologética, ele está falando de espiritualidade. E quando o Schaeffer está falando de espiritualidade, a base da apologética dele está ali. Então, é necessário ler isso junto e também conhecer a história do Labrie e como funcionou. Bom, enfim, eu acabei dando uma introduçãozinha à questão do método apologético do Schaeffer, que depois a gente vai ver melhor, mas é porque tem tudo a ver com essa crise. Sem essa crise não haveria Labrie, não haveria apologética do Schaeffer, não haveria nada. Ele supera essa crise, em 1953 apresenta a série de palestras que se tornaria o livro A Verdadeira Espiritualidade, que foi publicado em 1971. Em 1980 ele diz que sem essa crise Labrie não teria começado, né? Encarei uma crise espiritual em minha própria vida. Gradualmente um problema veio a mim, o problema da realidade. Ele tinha duas partes. Primeiro, parecia-me que os muitos que sustentavam a posição ortodoxa, entre os muitos que sustentavam a posição ortodoxa, via-se pouca realidade quanto às coisas que a Bíblia tão claramente diz que são resultado do cristianismo. Segundo, cresceu gradualmente em mim que minha própria realidade era menor do que tinha sido nos anos em que me tornei cristão. Percebi que honestamente precisava voltar e repensar toda a minha posição. Então, está no prefácio do livro A Verdadeira Espiritualidade. Então, veja que interessante, ele sente uma falta de realidade espiritual nele e uma falta de realidade espiritual no movimento que ele estava, que ele descreve como ortodoxia sem amor. Schaeffer tem uma frase famosa, né? Não existe nada mais feio no mundo do que ortodoxia teológica sem amor. Schaeffer fala isso. Essa é uma lição que os calvinistas brasileiros ainda têm que aprender. Em alguns momentos eu acho que nem começaram a aprender. Mas é uma lição que a gente tem que aprender. Por exemplo, eu acho que, para fazer um parênteses, eu acredito que o movimento de missão integral no Brasil tem uma série de desvios. E muitos que têm acompanhado essas discussões sabem disso. Mas se tem alguém que é sem jeito para se aproximar do pessoal da missão integral e explicar que eles estão errados, é o calvinista brasileiro. Desculpe, meus irmãos, é nós. Ruim de serviço demais. Principalmente na rede social. Pancada para todo lado. Então, assim, a gente precisa... Estou dizendo que, de vez em quando, uma boa polêmica na internet não seja boa para esquentar o corpo, né? Você que não toma vinho, então você tem que ir lá, vai na internet, tem um fightzinho, se sente vivo de novo. Mas, francamente, eu acho que o calvinismo brasileiro tem que mudar de atitude. E, de novo, o Schaeffer seria uma ótima ajuda, porque o Schaeffer vem exatamente de um contexto intolerante, persecutório, e depois ele fica com vergonha disso tudo. E ele pede desculpa e muda totalmente a abordagem dele. Muda a abordagem dele. Veja só como que a Susan Schaeffer, a segunda filha do Schaeffer, ela descreve isso aí, essa experiência do Schaeffer. Lembro que eu tinha 10 anos em Champéry,
por volta de 1951, no inverno em que ele passou pela experiência descrita em A Verdadeira Espiritualidade. Lembro que minha mãe estava preocupada, que ele andava para um lado e para o outro, dando passos no piso superior do chalé, do jeito que ele costumava fazer. Quando ele sentiu que tinha encontrado a chave, ele compartilhou conosco primeiro, e isso me causou uma tremenda impressão. Foi um tipo de experiência carismática. A Susan Schaefer diz que depois que ele encontra a resposta, ele gritou no dia, achei e tal, eureka, tipo assim, não falou eureka não, mas foi tipo isso. E ela diz que depois ele mudou mesmo, o caráter dele mudou, o jeito de lidar com as coisas mudou, virou outro Schaefer, depois dessa experiência. Se fosse um pentecostal, eu ia dizer que ele foi batizado com o Espírito Santo, né? Mas na verdade foi uma experiência de iluminação mesmo, em que ele se enxergou direito e entendeu algumas coisas da verdade bíblica muito importantes, que ele não entendia, que eram só teóricas. E ele viu, não, o cristianismo é verdade, o cristianismo funciona, e depois ele vai dizer isso, né? Perguntaram para o Schaefer, qual é a razão para ser cristão? Aí o Schaefer respondeu assim, no final da vida dele, a única razão, e a razão suficiente para ser cristão, é que o cristianismo é a verdade sobre o universo. Então, na verdade, essa experiência do Schaefer não foi uma experiência, ele não estava buscando uma experiência espiritual que desse para ele paz. Ele tinha que saber se isso era verdade. É interessante. Isso é bem a cabeça de um princetoniano da velha escola, né? Não se trata da minha experiência, se trata se é verdade ou não é. Era assim que o Schaefer pensava. Ele até exagerava um pouco nisso e alguns acusaram ele de ser meio racionalista, porque o negócio dele era se era verdade ou não é. E ele era meio crítico dessa questão de emoções, assim, do lado da paixão e tal. E daí que realmente, por exemplo, você não vê o Jonathan Edwards desempenhando um papel muito importante no pensamento de Schaefer. Eu acho que é uma carência, na minha opinião. Eu acho que é uma carência aí. Eu acho que, apesar do Schaefer ter um lado de devoção espiritual muito grande, mas eu acho que Piper e Schaefer assim, podiam sentar para conversar, sabe? Ou o Schaefer podia sentar para conversar com o Piper. Enfim, depois a gente pode falar mais, né, sobre esses cruzamentos teológicos. Mas se você não gosta, devia gostar. Então, o filho do Schaefer diz o seguinte, que na verdade a Edith Schaefer, ela estava apavorada, ela não estava só preocupada, ela estava apavorada, porque todo mundo sabia que o Schaefer era assim. A resposta é X, então vamos embora, vamos com tudo. Então a Edith sabia muito bem que se o Schaefer chegasse à conclusão de que ele estava errado, ele ia largar tudo. Ele ia largar a igreja, largar ministério, largar a missão, ele ia virar ateu de novo, agnóstico, sei lá. Então ela ficou desesperada, mas ela sabia que era assim que o Schaefer funcionava. Ele ia até o final e ele tinha que saber se aquilo era verdade. E meio que ele levou isso depois. Por isso também que era muito persuasivo. Porque quando o Schaefer falava do cristianismo, ele não falava assim, as dúvidas que ele não escondia dúvidas. Ele não escondia dúvidas porque ele esticou as dúvidas até o máximo que ele pôde. Ele quase foi embora da igreja por causa das dúvidas. Então, quando ele falava, ele acreditava mesmo no que ele estava falando. Então, é claro que aquilo dava uma persuasão para o trato dele com as pessoas muito diferente, porque ele enfrentou as questões. E o Schaefer tinha essa ideia, que depois você vê o Os Guinness falar disso e outros discípulos do Schaefer. É que se você tem uma dúvida, você tem que ir até o final com ela. Você não pode só ficar ali com ela, você tem que ir lá e descobrir, peraí, tem uma questão aqui mesmo? Se existe uma pergunta, ela tem que ter uma resposta. Então, isso é um dos lemas do Labri, né, que perguntas honestas devem receber respostas honestas. Então, as perguntas têm que ser tratadas, não podem ser abafadas. E se você abafa muito as perguntas, num belo dia, quando sua fé estiver fraca, quando você for tentado e cair em pecado, aquelas dúvidas que você reprimiu, que você tinha preguiça de ler Francis Schaeffer, elas vão todas subir, ó. E aí você vai descobrir de repente que você está afim de virar ateu. Por quê? Porque você reprimiu as dúvidas ao invés de lidar com elas. Entendeu? Se achando muito espiritual e achando que você não correria esse risco, né, de capotar por dúvidas. Então não faça isso. A gente tem que ter razões para a fé, tem que buscar razões, tem que compreender por que a gente crê e não pode varrer para debaixo do tapete questões nossas e questões dos outros.